Olho humano refletindo um céu estrelado, a música minimalista, um sintetizador profundo que evoca o vazio. O narrador fala com uma voz calma, mas carregada de uma autoridade intelectual provocativa. Existe um silêncio no céu noturno que me incomoda desde que eu me conheço por gente. Você olha para cima, vê milhares de pontos de luz e a sua intuição, aquele sentimento visceral que te ajuda a desviar do trânsito ou a agarrar uma bola no ar, te diz que em algum lugar lá fora alguém deve estar olhando de volta. Parece impossível que estejamos sozinhos. É uma conclusão reconfortante, quase poética. Mas aqui está o problema com os sentimentos. Eles não foram projetados para a verdade. Eles evoluíram para te ajudar a sobreviver na savana africana, para identificar um predador na grama alta ou para saber em qual membro da tribo confiar. Eles não foram feitos para entender a estrutura do cosmos. O narrador caminha em um cenário abstrato, onde pontos de luz começam a se afastar dele em velocidades impossíveis. Quando você pega essa intuição humana e a aplica à escala do universo, ela não apenas falha, ela estala, ela é esmagada. Porque no momento em que você realmente olha para a matemática, a física crua de como o tempo, a energia e a distância realmente funcionam, você é forçado a confrontar uma pergunta aterrorizante: por que diabos achamos que o nosso palpite tem qualquer autoridade sobre as leis da natureza? Corte para uma animação elegante de engrenagens cósmicas travando. Veja bem, na Terra, se você quer ir a algum lugar, você vai. Se quer ir mais rápido, você pisa fundo. Mas lá fora, as regras mudam. O universo estabeleceu 5 vereditos específicos e implacáveis, 5 muralhas absolutas que impedem que civilizações jamais se encontrem. E eu vou ser honesto com você, esses não são apenas obstáculos, são becos sem saída. Ao terminarmos hoje, você pode se sentir menor do que jamais se sentiu, mas também entenderá exatamente por que ninguém veio nos salvar e por que ninguém jamais virá. Vamos remover a ficção científica, vamos arrancar os sonhos de Hollywood, vamos olhar para o universo como ele realmente é. O primeiro veredito, a tirania da distância. O primeiro veredito, aquele que quebra o nosso cérebro antes mesmo de sairmos do chão, é a distância. Usamos a palavra espaço de forma casual, mas não compreendemos verdadeiramente o que ela significa. Biologicamente, somos incapazes de processar os números que estamos prestes a discutir. Ah, qual é? Eu sei que o espaço é grande. Eu já vi as fotos da NASA. São só muitos zeros. A gente dá um jeito. Sorri com um toque de ironia. Esse é o erro clássico. Você acha que é uma questão de quantidade, mas é uma questão de categoria. Seu cérebro é programado para distâncias que você pode caminhar ou dirigir. Se você viaja muito, talvez consiga conceber a distância de um voo de Londres a Sydney. Esse é o seu limite superior de compreensão espacial intuitiva. Então, vamos tentar quebrar esse limite. Vamos subir a escada da escala. Comece com a Terra. É uma rocha de 12.742 quilômetros de largura. Para você, é um mundo inteiro. Para o universo, é poeira. Você pode dar a volta nela em menos de 2 dias de avião. É algo gerenciável. Agora, dê um passo para trás. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. A luz, o mensageiro mais rápido da existência, leva mais de 8 minutos para cruzar esse abismo. Se o Sol desaparecesse agora, você ainda aproveitaria uma tarde ensolarada por mais 8 minutos antes que as luzes se apagassem. Essa é uma lacuna que você ainda consegue, de certa forma, medir em tempo, restando apenas um pequeno ponto de luz distante. Agora, dê o próximo passo, a estrela mais próxima, não uma galáxia distante, apenas a vizinha do lado, Próxima Centauri. Ela está a 4,24 anos-luz de distância. Sua intuição ouve 4 e pensa, é um número pequeno, eu consigo lidar com 4 de alguma coisa. Mas vamos traduzir isso para termos humanos. O objeto mais rápido que a humanidade já construiu é a sonda Parker Solar Probe. Ela corta o espaço a cerca de 692 mil km por hora. Isso é rápido o suficiente para ir de Nova York a Tóquio em menos de 1 minuto. É uma velocidade inimaginável. Se você subisse nessa sonda e partisse rumo à Próxima Centauri, quanto tempo a viagem levaria? 1 mês? 1 ano? 1 década? Não, levaria 6.600 anos.
Pense nisso. Se você tivesse deixado a Terra no exato momento em que as grandes pirâmides do Egito estavam sendo finalizadas, viajando na maior velocidade que a nossa espécie já alcançou, você estaria chegando lá agora. E isso é para a vizinha da frente. Vamos subir a escala mais uma vez. A Via Láctea, nossa cidade natal, ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Se você quisesse atravessá-la na velocidade da Parker Solar Probe, levaria centenas de milhões de anos. Isso é mais tempo do que toda a história evolutiva dos mamíferos. Você evoluiria para uma espécie completamente diferente ou se extinguiria antes de chegar à metade do caminho. O espaço não é um lugar para onde você vai. O espaço é um vazio tão vasto que a própria ideia de movimento perde o sentido humano. Mas antes de mergulharmos mais fundo no vazio existencial, quero te pedir um favor. Estamos prestes a enfrentar conceitos muito mais pesados como por que o tempo é uma armadilha e por que sua biologia odeia o vácuo. Se você quer continuar explorando os cantos mais escuros da física comigo, clique no botão de curtir. Isso diz ao algoritmo que você prefere a verdade nua e crua às mentiras reconfortantes. Ok, estabelecemos que o espaço é grande, mas você pode estar pensando, e daí? Só precisamos ir mais rápido, e isso nos leva ao segundo veredito, o veredito mais cruel de todos. Prepare-se, a matemática está prestes a ficar pessoal, sinalizando a entrada na física relativística. O cenário agora é um corredor infinito de luzes que parecem se curvar. O narrador caminha calmamente enquanto a realidade ao redor dele começa a esticar. A maioria das pessoas pensa na velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo, como um desafio técnico, sabe, como a barreira do som. Costumávamos pensar que não podíamos voar mais rápido que o som, então construímos um motor melhor, um design de asa mais aerodinâmico, e bum, conseguimos. Então, a lógica da nossa intuição nos diz, certamente só precisamos de um motor melhor para quebrar a barreira da luz, certo? Errado. E é aqui que o universo para de ser intuitivo e começa a ser hostil. Mas e as dobras espaciais? E o motor de Alcubierre? A ciência sempre dá um jeito. Você está confundindo ficção especulativa com física fundamental. A velocidade da luz não é um limite de engenharia, é um limite estrutural da realidade, é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima na qual um evento aqui pode afetar um evento ali. Sem esse limite, a própria ideia de antes e depois deixaria de existir. O universo se tornaria uma sopa de eventos simultâneos, onde o efeito poderia preceder a causa. Aqui está a armadilha. Em nossas vidas diárias, se você empurra um carro, ele acelera. Se você empurrar com o dobro da força, ele acelera o dobro. Isso é o que chamamos de pensamento linear. Mas conforme você se aproxima da velocidade da luz, a física para de ser linear e se torna assintótica. Conforme você empurra um objeto para mais perto desse limite cósmico, um fenômeno bizarro acontece. A energia que você injeta na nave para fazê-la correr mais para de se transformar em velocidade e começa a se transformar efetivamente em massa. Pela famosa equação E igual a mc², energia e massa são dois lados da mesma moeda. Quanto mais você empurra, mais a nave pesa em termos relativísticos. O universo começa a empurrar de volta. Para fazer uma nave com massa, mesmo que seja uma massa minúscula, atingir 100% da velocidade da luz, seria necessário não apenas muita energia, seria necessária energia infinita. Eu não estou falando de toda a energia do Sol. Eu não estou falando de toda a energia da nossa galáxia. Eu quero dizer, literalmente infinita. Não existe energia suficiente em todo o universo observável para acelerar um único grão de areia à velocidade da luz. É uma parede vertical. Você pode chegar a 90%, talvez 99%, talvez 99,9999% se queimar o equivalente a uma galáxia de combustível, mas você jamais cruzará a fronteira.
Então, quando as pessoas perguntam por que os alienígenas simplesmente não vêm aqui mais rápido, a resposta é humilhante, porque eles não podem. Não importa se eles são uma civilização de tipo 3 na escala Kardashev que devora buracos negros no café da manhã, eles ainda vivem no mesmo universo que nós, eles ainda obedecem a Einstein. O terceiro veredito, a tirania da equação do foguete. Agora, digamos que você seja um otimista, você aceita o limite de velocidade, você decide, tudo bem, não precisamos ir na velocidade da luz, vamos a 10% dela, é devagar para o universo, mas incrivelmente rápido para nós. É aqui que encontramos o terceiro veredito, o que realmente mata o sonho, e ele não tem nada a ver com filosofia, tem a ver com um tanque de gasolina. Em 1903, um matemático russo chamado Konstantin Tsiolkovsky escreveu a equação do foguete. Parece um nome chato de livro didático, mas é a equação mais brutal da história. Ela diz o seguinte: para mover uma nave, você precisa de combustível, mas o combustível tem massa. Então, para mover o combustível que move a nave, você precisa de mais combustível. Mas esse combustível extra também tem massa. Então você precisa de ainda mais combustível para mover o combustível extra que você precisava para mover o combustível original. É uma maldição exponencial. Vamos usar um exemplo concreto que sua mente consiga agarrar. Imagine que você queira enviar uma nave para a próxima Centauri e quer chegar lá em um tempo de vida humano, digamos 40 anos. Você precisa acelerar a uma porcentagem decente da velocidade da luz. E aqui está a parte que todo mundo esquece. Quando você chegar lá, você tem que parar. Você precisa desacelerar. Isso significa que você precisa carregar todo o combustível para a manobra de frenagem durante toda a travessia da galáxia, acelerando esse combustível o tempo todo. Se você fizer as contas usando nossos melhores foguetes químicos atuais, a quantidade de combustível necessária para acelerar um único ser humano até próxima Centauri em um tempo razoável excederia a massa de todo o universo observável. Mas nós vamos evoluir, vamos usar fusão nuclear, antimatéria. Mesmo com fusão nuclear, algo que ainda nem dominamos, para levar uma pequena nave a uma estrela próxima, a nave teria que ser quase inteiramente tanque de combustível. Estamos falando de um tanque voador do tamanho do Empire State Building para entregar uma carga útil do tamanho de uma torradeira. E a antimatéria, o santo graal? 1 grama de antimatéria poderia nivelar uma cidade. É o combustível mais potente que existe. Mas aqui está o porém. Nós produzimos antimatéria em aceleradores de partículas, átomo por átomo. Custa bilhões de dólares para fabricar alguns nanogramas. Para fabricar o suficiente para abastecer uma nave estelar, você precisaria dedicar toda a produção de energia da raça humana por milhões de anos apenas para encher o tanque uma única vez. E lembre-se, o universo opera em uma análise de custo-benefício. Mesmo que uma civilização seja avançada o suficiente para colher a energia de uma estrela com uma esfera de Dyson, eles também são avançados o suficiente para saber matemática básica. Eles olhariam para o custo energético de enviar um saco de carne ou um robô para um minúsculo planeta azul a 10.000 anos-luz de distância e perceberiam que é um desperdício completo de recursos. Por que queimar a energia de uma estrela inteira para visitar um planeta que pode nem ser interessante, quando você pode usar essa mesma energia para construir um paraíso virtual perfeito no seu próprio quintal espacial? Civilizações avançadas não são apenas poderosas, elas são eficientes, e a viagem interestelar é a definição de ineficiência. Mas digamos que eles sejam teimosos. Digamos que eles tenham dinheiro infinito e não se importem com as leis da economia cósmica. Eles lançam a nave. E agora eles enfrentam o quarto veredito. E este é o que ataca a própria essência do que somos. A iluminação do cenário muda para um tom estéril e frio de hospital espacial. Vamos falar sobre por que o seu corpo odeia o espaço. O cenário agora é estéril, com luzes brancas e frias que lembram um laboratório médico de alta tecnologia. O narrador veste um jaleco estilizado ou apenas caminha entre hologramas de cadeias de DNA que se partem sob um bombardeio de partículas. Adoramos imaginar humanos em trajes espaciais brilhantes pulando por aí com um sorriso heróico, mas a verdade é menos cinematográfica. O corpo humano é uma drama queen.
Ele foi esculpido por 4 bilhões de anos para um único endereço específico no cosmos, a Terra. Nós somos o produto de um giga de gravidade, uma atmosfera densa e, acima de tudo, um escudo magnético planetário. O espaço, por outro lado, é um inferno radioativo. No momento em que você deixa o campo magnético da Terra, você se torna o alvo de uma galeria de tiro cósmica. Estamos falando de raios cósmicos, não apenas luz, mas balas subatômicas de alta velocidade. Prótons e íons pesados movendo-se perto da velocidade da luz. Essas partículas não atingem apenas a sua pele. Elas atravessam a fuselagem da nave, atravessam o seu corpo e esmagam o seu DNA como se fosse um tiro de espingarda dentro de uma biblioteca. Elas destroem as informações que dizem às suas células como funcionar. Em uma viagem para Marte, seu risco de câncer dispara. Em uma viagem para outra estrela, você estaria morto antes de passar por Plutão. E aqui voltamos àquela maldição que mencionei antes, o loop da perdição. Para se proteger, você precisa de blindagem, metros de chumbo, água ou concreto. Mas blindagem é pesada, e pesado significa mais combustível. E mais combustível significa mais massa, você já entendeu. É o quarto veredito, a biologia. Teimoso. Mas e o sono criogénico? A gente congela as pessoas e acorda elas lá. Com um suspiro de quem já ouviu isso 1000 vezes. O clássico picolé humano. Veja bem, congelar uma célula viva faz com que a água dentro dela se cristalize. Esses cristais agem como pequenas adagas que rasgam a membrana celular de dentro para fora. Ainda não sabemos como congelar alguém sem transformá-lo em uma massa disforme de células rompidas. E se tentássemos naves de geração? Colocamos 500 pessoas em uma lata de metal por 500 anos. Elas vivem, morrem e seus tataranetos chegam lá. Você já conheceu seres humanos? Coloque 500 pessoas presas em um espaço confinado por séculos. Estruturas sociais entrariam em colapso. A linguagem sofreria deriva. Defeitos genéticos por consanguinidade se tornariam inevitáveis. No momento em que chegassem ao destino, eles nem saberiam por que saíram de casa e certamente não estariam em condições de negociar um tratado de paz. A biologia é o software da Terra. Ele simplesmente não roda no hardware do espaço. O veredito das máquinas, o limite do silício. Tudo bem, você diz, então os alienígenas não são biológicos, eles são robôs de inteligência artificial. Silício não tem câncer, certo? Errado. O silício é tão sensível à radiação quanto nós, mas de um jeito diferente. Partículas de alta energia causam o que chamamos de bit flipping. Elas atingem os circuitos e invertem um 0 para um 1, corrompendo dados e comandos. Imagina um computador tentando navegar por milhares de anos no espaço profundo sem um Genius Bar para trocar a placa-mãe. A entropia é o inimigo final. Com o tempo, os metais sofrem fadiga, os circuitos degradam, micrometeoritos do tamanho de grãos de poeira atingem a nave com a força de granadas de mão devido à velocidade relativa. Mesmo uma máquina tem um prazo de validade e a galáxia é muito mais larga do que qualquer garantia de fábrica. Mas espere, digamos que uma civilização tenha resolvido tudo isso. Eles venceram a distância, a velocidade, a energia e a biologia. Eles estão lá fora. Então, por que diabos eles ainda não ligaram? Isso nos leva ao quinto e mais perturbador veredito. Aquele que explica por que, apesar de bilhões de mundos, o rádio só traz o som do chiado estático. O narrador apaga uma luz no cenário, deixando tudo na penumbra, exceto por 2 pequenos pontos de luz distantes. Vamos falar sobre o motivo de o universo ser o pior serviço de telefonia da existência. É hora de encarar o veredito da informação e do tempo. Cena. O cenário agora é um imenso campo escuro, onde pequenos pontos de luz piscam aleatoriamente e em momentos diferentes. O narrador caminha entre essas luzes, segurando uma lanterna que mal ilumina o chão. Assumamos que uma civilização, contra todas as probabilidades, superou a distância, a energia e a biologia. Eles estão lá fora, eles têm a tecnologia. Então, por que não recebemos um sinal? A resposta é o nosso quinto e final veredito: informação e tempo. O universo é o pior serviço de telefonia da história.
Pense na nossa própria presença. Estamos transmitindo ondas de rádio há cerca de 100 anos. Isso significa que a nossa presença no cosmos formou uma bolha de apenas 100 anos-luz de largura ao redor da Terra. No contexto da Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz de diâmetro, a nossa bolha é um ponto microscópico, um grão de areia num deserto infinito. Estamos gritando no meio de um furacão. Para alguém nos ouvir, eles teriam que estar olhando exatamente para nós, na frequência exata, no momento exato. É o problema da agulha no palheiro cósmico. Se um alienígena apontasse seu radiotelescópio para a Terra no ano 1500 d.C., ele ouviria apenas o silêncio absoluto da natureza. Nós ainda não tínhamos inventado o rádio. Se ele escutar hoje, mas estiver a 200 anos-luz de distância, ele ainda ouvirá o silêncio, porque os nossos sinais ainda não chegaram lá. Mas o problema real é a assincronia. Civilizações nascem e morrem. A humanidade é tecnológica há talvez 200 anos. Podemos durar mais 1000, talvez 10.000, se tivermos sorte. Mas o universo tem 13,8 bilhões de anos. As chances de duas civilizações existirem ao mesmo tempo, na mesma vizinhança e no mesmo nível tecnológico são efetivamente zero. Imagine dois vagalumes piscando uma única vez no meio de uma floresta escura e imensa. Um pisca na terça-feira, o outro pisca na sexta-feira. Eles nunca se verão. Alguém pode ter vivido em um planeta perto de Próxima Centauri há 1 bilhão de anos. Eles já se foram. Alguém pode surgir lá daqui a 1 bilhão de anos. Nós já teremos ido. A tragédia do universo não é que ele esteja vazio, é que os convidados da festa estão chegando em horários diferentes. E os OVNIs? O narrador para e olha diretamente para a câmera. O tom de voz fica mais sério, quase clínico. Espera aí, e os vídeos da Marinha? E os tic-tacs? E os relatos de pilotos? Você está ignorando as provas que estão bem na nossa cara? Eu entendo, eu também adoro um bom mistério. Mas vamos aplicar a física que acabamos de aprender a esses vídeos granulados. Vemos objetos que supostamente aceleram de 0 a Mach 20 em 1 segundo. Você tem ideia do que acontece com a matéria quando você faz isso? Acelerar nessa taxa geraria milhares de G-zetos de força. Para você ter uma ideia, pilotos de caça altamente treinados desmaiam por volta de 9 Gs. A milhares de G-zeto, os eletrônicos são esmagados, o metal se liquefaz. Pilotos biológicos seriam transformados em uma névoa vermelha instantaneamente. A inércia não é uma sugestão, é uma lei. Além disso, um objeto movendo-se a essa velocidade dentro da nossa atmosfera deveria interagir com o ar. Onde está o estrondo sônico? Onde está o rastro de ionização? Mover-se a Mach 20 no ar rasgaria as moléculas de oxigênio e nitrogênio, criando um rastro massivo de plasma que iluminaria o céu como um segundo sol. E, no entanto, o que vemos nos vídeos? Um borrão cinza, um ponto infravermelho sem assinatura térmica de propulsão. O que é mais provável? Que uma civilização alienígena dominou a energia infinita, quebrou as leis da inércia, cancelou estrondos sônicos, viajou dezenas de anos-luz apenas para brincar de esconde-esconde com um jato da marinha e ser capturada por uma câmera infravermelha de baixa resolução? Ou que é um artefato da câmera, um reflexo no sensor, um drone avançado, um pássaro visto através de um efeito de paralaxe que faz algo lento parecer rápido? Eu sei, é decepcionante. Queremos acreditar que o contacto é iminente, mas afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Vídeos borrados não são evidências de visitantes estelares, são apenas vídeos borrados. Se alienígenas estivessem aqui, com a saída de energia necessária para chegar até aqui, você não precisaria de um vídeo granulado para provar. A física da chegada deles seria inegável e catastrófica para os nossos sensores. Quando você combina esses 5 vereditos, distâncias que quebram a mente, um limite de velocidade que quebra a física, custos de energia que quebram o banco, uma biologia que quebra o corpo e um tempo que quebra a conexão, a conclusão é inevitável. Eles não estão vindo e nós não estamos indo. O narrador caminha para uma janela que mostra a curvatura da Terra, azul e brilhante contra o preto absoluto. Mas eu prometi que isso não seria um final triste.
Porque, quando removemos a fantasia de sermos salvos ou destruídos por homenzinhos verdes, sobra algo muito mais profundo. Sobra a realidade. E a realidade é linda de um jeito que a ficção nunca conseguirá ser. Deixe-me te mostrar porque o silêncio é, na verdade, o maior presente que o universo já nos deu. O cenário muda drasticamente. O preto absoluto do espaço é substituído por imagens em alta definição da Terra, florestas vibrantes, o movimento das marés, o brilho de uma cidade à noite e o rosto de uma criança observando uma formiga. A trilha sonora transita de um sintetizador frio para uma melodia de cordas quente, orgânica e esperançosa. Eu prometi a você no início que este não seria um final triste, e eu cumpro minhas promessas. Porque, quando você finalmente descarta a fantasia de alienígenas vindo nos salvar ou nos destruir, você é deixado com algo muito mais profundo, a oportunidade de olhar para o universo como ele realmente é. Existe uma beleza avassaladora na crueza desses 5 vereditos. Pense bem, se a velocidade da luz não fosse um limite, a causalidade estaria quebrada. Se pudéssemos trocar informações instantaneamente através das galáxias, o tempo perderia o sentido. Efeitos poderiam acontecer antes das causas. O universo seria um caos sem memória, onde a história não poderia ser escrita, porque o ontem e o amanhã seriam moedas sem valor. As mesmas regras que nos prendem aqui são as regras que permitem que as estrelas queimem de forma estável, que os átomos se mantenham unidos e que a vida tenha tempo para evoluir. O limite de velocidade do universo é, na verdade, o que garante que a realidade seja sólida. O milagre da isolação. O silêncio do universo nos obriga a amadurecer, ele nos força a perceber que não há ninguém vindo para nos ajudar a consertar o nosso clima, as nossas guerras ou a nossa economia. Não há Deus ex machina descendo de uma nave espacial para resolver os nossos erros de cálculo. Nós somos os únicos aqui. E há uma dignidade imensa nisso. Este mármore azul frágil é o único bote salva-vidas que temos em um oceano que não tem fim. Se o universo estivesse repleto de naves de Star Trek, zunindo para todos os lados, a Terra seria apenas mais uma parada de descanso, um posto de gasolina cósmico sem importância. Mas em um universo de silêncio absoluto, a Terra é um milagre estatístico. Pense nas chances, a distância exata do Sol, o tamanho exato da Lua para estabilizar nosso eixo, a presença de Júpiter para desviar cometas, a composição química precisa da nossa atmosfera. A vida é uma impossibilidade estatística que aconteceu de qualquer maneira. Nós somos o universo acordando e olhando para si mesmo no espelho. A conexão sem naves. Mas eu me sinto sozinho, você pode dizer. Mas a física nos diz que isso é uma ilusão. Mas não precisamos de naves espaciais para estarmos conectados ao resto do cosmos. Compartilhamos as mesmas leis, compartilhamos os mesmos elementos. O carbono na sua mão direita e o carbono no tentáculo esquerdo de um alienígena, a 10.000 anos-luz de distância, foram forjados no mesmo tipo de estrelas moribundas. Nós somos feitos de poeira de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Você não está no universo. Você é o universo em uma de suas formas mais complexas e curiosas. Nós não vamos parar de procurar. Estamos ficando mais espertos. Estamos buscando tecnoassinaturas, procurando pelo calor residual de esferas de Dyson, ouvindo pulsos de laser. Estamos escutando as estrelas, não com o desespero de uma criança perdida em um shopping, mas com a paciência e o rigor de um cientista. Podemos nunca apertar a mão de um alienígena, mas já compartilhamos com eles a herança mais importante de todas, a estrutura da realidade. Conclusão: o despertar. O narrador caminha em direção à câmera, o cenário ao fundo desaparece, restando apenas ele e uma imagem nítida da Terra vista do espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e sentir aquele silêncio esmagador, não sinta solidão, sinta orgulho. Nós estamos aqui. Nós estamos entendendo como o jogo funciona. Somos o resultado improvável de 13,8 bilhões de anos de uma loteria cósmica. E, por enquanto, isso é mais do que suficiente. Temos que aceitar os vereditos, a distância, o tempo, a energia, mas não temos que aceitar a ignorância. Continuem olhando para cima, continuem fazendo as perguntas difíceis.
O universo não nos deve uma resposta, e é exatamente isso que faz com que encontrar uma seja a coisa mais doce que existe. Se você chegou até aqui, você faz parte do 1% que realmente se importa com a verdade profunda, e não apenas com manchetes sensacionalistas. Se você quer se juntar a mim na próxima aventura, onde vamos continuar desmontando a realidade para ver como ela funciona por dentro, certifique-se de que está inscrito. Vamos continuar explorando esse silêncio fascinante juntos. Vejo você no próximo mergulho. A câmera se afasta rapidamente, transformando